Force in Life, conforme prometido, hoje o tema será sobre neurotransmissores. Os neurotransmissores vão controlar teu estado de humor, de prazer, de tristeza, de felicidade intensa, de sede, de fome, de sono, de raiva, de irritação, de excitabilidade, enfim. Os neurotransmissores vão controlar todos os teus pensamentos, sentimentos e comportamentos. Eu peço paciência se você quer escutar um tópico, por exemplo, de esteroides anabolizantes e efeitos colaterais, ou aumento de massa muscular e esteroides anabólicos, ou diminuição de gordura corporal, emagrecimento, dicas de treinamento. Tudo isso vai ser elaborado, vai ser abordado vagarosamente e também cadenciadamente. Por quê? Porque a gente tem que seguir uma ordem de conhecimento e nosso corpo ele não deve ser integrado como partes separadas. Se você tem que abranger entender do teu organismo como um todo, mas você precisa saber de cada setor para você dar coerência ao teu conhecimento, senão você não vai dar coerência ao teu conhecimento. Ficar falando de esteroide anabólico, que por exemplo, hoje se sabe que o esteroide ele diminui a tua virilidade, ele te deixa com baixa fertilidade se você utilizar por muito tempo, porque você para de produzir a tua testosterona natural quando você está utilizando o esteroide. E isso é fato, mas você tem que saber por que acontece isso. Isso tem que ser abordado em cada detalhe. Não é simplesmente saber o conhecimento, senão você vai pegar ele solto. O conhecimento vai ficar solto. E o conhecimento não deve ficar solto. Aqui, você vai ter, conforme a última aula foi falado, os neurônios. Você vai ter um impulso elétrico e no final dele você vai ter o botão sináptico, que é esse achatamento na ponta do neurônio. Aí nesse achatamento você tem essa ampliação desse achatamento aqui, ó. É esse achatamento aqui. Você vai ter os neurotransmissores que eu acabei de comentar. Esses neurotransmissores vão estar guardados em vesículas, em bolsas de neurotransmissores, ou vesículas de neurotransmissores. Quando você recebe aquele choque elétrico passando pelo esse fio fino aqui, o axônio, você vai receber esse choque elétrico e esse choque elétrico vai fazer que libere esse neurotransmissor na fenda sináptica, ou espaço sináptico, ou sinapse. Tanto faz você falar esses nomes. Você nunca vai ter um neurônio que vai encostar fisicamente no outro. Ele vai estar sempre separado, que é o chamado de sinapse. Ele vai estar sempre tendo esse espaço contendo neurotransmissores. E se por exemplo, a pessoa que tem depressão, ela tem deficiência e pouca permanência de tempo de neurotransmissores, nesse caso de serotonina, que controla o teu estado de humor nesse espaço. Então você tem uma rápida destruição de neurotransmissores, por exemplo, na depressão, de serotonina nesse espaço, ou uma não permanência suficiente desse neurotransmissor nesse espaço, nessa fenda sináptica. O excesso desse neurotransmissor nessa fenda e a permanência por muito tempo é o que justifica, por exemplo, drogas que te geram alucinação, por exemplo, o êxtase. O êxtase ele também faz isso, ele aumenta a neurotransmissão de dopamina, que controla o teu estado de prazer e euforia, e a serotonina, que controla o teu estado de humor. Essa permanência desses dois neurotransmissores aqui pode começar a te causar extrema agitação e extrema felicidade, êxtase e até alucinações. Entende? Então tudo tem que ter um equilíbrio no nosso cérebro, em todo o nosso organismo. Quando você recebe o neurotransmissor aqui nesse espaço, quando ele é soltado por essas vesículas contendo neurotransmissores, ele vai alcançar o neurônio pós-sináptico, que fica, como o nome já está dizendo, após o próximo neurônio, após o neurônio anterior. Então o neurônio pós-sináptico. Aí aqui você vai receber o neurotransmissor nesses receptores, e ele vai emitir nessa setinha verde o próximo impulso elétrico. O neurotransmissor não passa para o próximo neurônio, ele só vai enviar o impulso elétrico. Vai ocorrer uma despolarização nessa membrana, um choque, uma voltagem elétrica, 60 mV, por exemplo, e aí você vai ter o impulso elétrico passando para o próximo neurônio. Aí aqui você tem outra ampliação, ó, desse botãozinho, só que de uma forma um pouco mais ilustrativa. Aqui você tem o choque elétrico chegando, ele vem pelo fio, chega na pontinha, nesse achatamento aqui que se chama terminal sináptico, ou botão sináptico. Você vai ter esse achatamento aqui é um neurônio pré-sináptico, aqui é o neurônio pós-sináptico, aqui é o neurotransmissor, aqui são os receptores do neurônio pós-sináptico. Você recebe os neurotransmissores, ou ele vai ser quebrado por enzimas, ou vai ser retransportado
depois que ele fizer a função dele de chegar no receptor pós-sináptico, ou ele vai ser destruído por enzimas ou vai ser recaptado. Ele não pode ficar muito tempo aqui, ele vai ter que ser degradado. Senão ele vai começar a gerar outros sintomas em ti, ok? E é isso que acontece, pessoal. Galera, aqui é o seguinte, você tem um neurotransmissor. O neurotransmissor, então, é aquela substância química que eu te falei, que vai controlar o teu pensamento, felicidade, tristeza, euforia, melancolia, enfim, todos os teus sentimentos, pensamentos, a velocidade com que você pensa, a capacidade com que você memoriza também. Quando você pratica exercício, você tem uma liberação aumentada de neurotransmissores e uma não liberação de neurotransmissores que você não precisa liberar naquele momento. Quando você usa, por exemplo, alguma bebida alcoólica, você também tem uma liberação de alguns neurotransmissores, até excessivamente, por isso que você tem alguns comportamentos. Quando você pratica uma relação sexual, enfim, no ato, o tempo todo você está liberando neurotransmissores. Você tem neurotransmissores, então, aqui. Lembra que eles são liberados nesse espaço sináptico aqui. De serotonina. A serotonina ela vai controlar o teu estado de humor. E é uma das principais causas da depressão. A deficiência ou destruição excessiva desses neurotransmissores, de serotonina e de dopamina. A dopamina controla o teu estado de prazer. Eles vão controlar... Eles são os neurotransmissores que vão estar ligados à depressão e à ansiedade, principalmente. Endorfinas, que você libera durante o exercício, vai te dar euforia, glutamato, que vai estar ligado à tua memória, à tua capacidade de memorização. O excesso de glutamato no teu cérebro é altamente tóxico. E é um dos fatos que justifica, por exemplo, o transtorno de déficit de atenção. A pessoa não consegue ter uma boa concentração, muitas vezes por excesso de glutamato. O excesso é tóxico para o teu cérebro. Tem vários suplementos e medicamentos que vão agir nesse excesso de glutamato. A acetilcolina, que você libera muito durante o exercício. Ácido amino gama-butírico GABA, que é uma substância calmante. Quando você está, por exemplo, dormindo ou sentindo aquele estado de sonolência muito grande, você tem a liberação de um hormônio chamado melatonina, que é o hormônio do sono, e o hormônio GABA também. Você tem uma maior liberação dele à noite. Depois você tem a adrenalina e noradrenalina que você libera durante o exercício. Aqui estão os principais neurotransmissores: adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina, endorfina, glutamato, acetilcolina e GABA. A noradrenalina e a adrenalina e noradrenalina, elas controlam a adrenalina, luta e fuga, aquela capacidade que você tem de se virar numa determinada situação, numa situação que você precisa de um alarme, que você precisa fugir. E a noradrenalina controla o teu estado de atenção. Okay? Você tem a liberação desses neurotransmissores durante o exercício, principalmente dopamina e serotonina. Está aí uma justificativa por que você se sente melhor após a prática do exercício ou durante a prática. E a endorfina você também libera. Por quê? Porque a dopamina controla o teu estado de prazer, você sente mais prazer. Até o teu problema, um problema que você tem, que você está passando naquele momento, ele passa a ser até de uma certa forma anestesiado naquele momento. Você passa a resolver de uma melhor forma. Aí está o exercício físico com caráter terapêutico também, para você resolver os teus problemas da vida diária, os teus acontecimentos do dia a dia. A serotonina controla o teu estado de humor. Você também vai liberar muita serotonina durante o exercício e vai melhorar a eficiência dos receptores de serotonina no teu cérebro. Esses receptores vão sofrer uma afinidade melhor durante o exercício. Eles vão ter sim uma afinidade mais acentuada durante o exercício. Assim como a dopamina também vai te oferecer essa maior receptividade de neurotransmissores e maior liberação de receptores. Toda vez que você libera dopamina, você sente um certo vício e uma certa dependência. Como você libera dopamina bastante durante o exercício, também comendo chocolate, por exemplo, você vai ter um certo estado de recompensa. Você vai praticar a atividade ou comer um chocolate, por exemplo, por causa daquela recompensa, aquela saciedade que você tem depois, aquele estado de conforto. Então é por isso também que depois do exercício você sente aquele estado de meta cumprida. E a endorfina, que é aquela substância analgésica que eu já falei muitas vezes, que te dá aquela euforia durante o exercício. Quanto mais intenso o exercício, maior a liberação de endorfina. Você precisa fazer um exercício, por exemplo, de meia hora numa intensidade bem alta, tua respiração bem ofegante,
20 a 30 minutos você libera endorfina. Ou se você fizer um exercício acima de 1 hora, numa intensidade não tão alta, pode ser uma caminhada rápida, por exemplo, você também tem a liberação de endorfina. Então, meia hora para você liberar endorfina, de 20 a 30 minutos, se o exercício for intenso, com a tua taxa ventilatória, respiratória bem alta, ou acima de 1 hora e 20, numa taxa respiratória lenta, uma caminhada mais lenta, mais moderada, você também tem a liberação de endorfina. Bom, é isso que acontece no teu cérebro. Se você é profissional de educação física, já vai percebendo como é amplo realmente o nosso cérebro ligado ao exercício, o exercício ligado ao nosso cérebro, o impacto que o exercício causa no nosso cérebro. Isso está justificando por que você tem tanta vontade e sente tanta necessidade de praticar exercício ou ficar agoniado se não praticar. Devido a essa liberação, então, de dopamina, que te causa muito prazer, serotonina, que regula o teu humor e a tua ansiedade, e das endorfinas, que aumentam o teu estado de euforia. Principalmente. Você tem outros neurotransmissores, adrenalina, noradrenalina, mas esses são os que justificam essa maior dependência, enfim, essa maior, exponencialmente é isso que acontece assim com o teu cérebro, assim, de uma maneira mais satisfatória até para você, porque você vai usar ele como um fim terapêutico, o exercício. Valeu, um grande abraço, espero vocês no próximo canal. Abraço! Isso!